Então, bom dia, obrigado aos presentes aqui. E hoje a gente vai resolver alguns probleminhas de engenharia, um de produção e um de química, né, um balancinho de massa, usando o Excel e um pouquinho de matemática, né, o fundamento de matemática para facilitar a vida da gente. Então, já indo abrir na minha tela aqui, vou apresentar a tela inteira, porque fica mais fácil eu apresentar a tela inteira. Então, o efeito buraco negro, padrão de sempre. Isso aí, o Google chama de tela infinita. Aqui daria para calcular, né, na física, quando a gente tem espelhos em associação, né, fazer aqueles cálculos assim. Mas não é esse o objetivo. Então, deixa eu começar aqui. Então, o título da aula de hoje é Como resolver problemas de engenharia com as ferramentas básicas do Excel. Nem tão básicas. Então, o primeiro problema que a gente tem aqui na tela é um de otimização. Eu quero otimizar o custo de produção. Então, vamos imaginar que vocês tenham disponibilizado para o mercado dois produtos diferentes, um A e um B, ao custo de R$ 3,00 o produto A e R$ 5,00 o produto B. Só que durante o processo produtivo eu tenho algumas restrições. Eu só posso fazer 3 produtos A mais do que os produtos B. Quer dizer, se eu fizer 10 produtos A, né, eu sou obrigado a fazer 7 produtos B. Questão de máquina, de tempo, mão de obra, aqui não entra, a gente não sabe por quê, né? Então, uma simulação. A capacidade máxima de produção total, né, de A e B, é de 10 unidades, né? 10 unidades diárias, por exemplo. Não falo o tempo. E o consumo energético tem uma restrição, e ele impõe que 3 vezes a quantidade de A, mais 9 vezes a quantidade de B, tem que ser menor que 75. Aí é custo de energia, a gente não sabe a fonte energética, né, a painel solar, alguma coisa assim do tipo. E aí a pergunta é, qual a quantidade que eu posso fabricar de cada produto para que o faturamento seja o máximo possível? Então eu tenho 3 restrições e eu quero o faturamento máximo possível, né? Que o faturamento é a quantidade de A mais a quantidade de B, obviamente, multiplicado pelo preço de cada um. Então, a gente vai lá para a planilha. Se alguém tiver falar alguma coisa, joga aí, porque senão depois eu me distraio, e aí já é. Eu já deixei uma planilhinha pronta aqui, né, para a gente já poder começar. Eu copiei o exercício aqui. Então, eu tenho aqui, ó, a quantidade de A. Eu coloquei uma estimativa de 5, a gente pode mudar, tá? Vou colocar uma estimativa de 1, por exemplo. Quantidade de 1 e a quantidade de A e a quantidade de B. Aí eu tenho primeira restrição, segunda restrição, que eu chamei de F2, terceira restrição, que eu chamei de F3, o F é o faturamento. Para ficar já pronto que eu quero fazer esse faturamento ser o máximo. Para quem está acostumado com Excel, já sabe que, então, se eu quero um faturamento máximo, eu vou jogar um solver aqui, para atingir o máximo possível. A dificuldade vai ficar em definir ali os parâmetros F1, F2 e F3, né, que são essas restrições. Não é nem dificuldade, né? Antes que eu me esqueça. E aí, gostou do meu plano de fundo aqui, Brenda? Brenda, ficou bem legal a planilha, ó. Diferente, ó. Você que gosta de laboratório, eu tenho certeza que você vai gostar. Ela comentou aqui. Bem diferente, ó. Então, eu consigo destacar o que eu quero, né? Bora lá. Então, lembrando que eu tenho a restrição, né? O QA só pode ser maior que o QB em 3 unidades. Então, primeira coisa, eu vou selecionar aqui, ó, eu vou criar um intervalo nomeado, para facilitar na hora de jogar no solver. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu coloquei, ó, QA ponto, QB ponto, aqui na barra de fórmulas, ó, F1 ponto, F2 ponto, F3 ponto e F ponto, já para facilitar nomear as células. Eu poderia vir aqui, ó, fórmulas, e criar a partir da seleção, só que eu vou usar o atalho que ele sugere aqui para mim, ó, Ctrl Shift F3. Então, ó, Ctrl Shift F3,
Ele vai perguntar, né, eu quero criar os nomes a partir da seleção, e os nomes vão ser baseados na linha superior. Então, vou dar o OK. E o que acontece? Ele criou nomes para mim. Então, cada um de acordo com o nome, é de acordo com o título. Então, se eu venho aqui, por exemplo, no QA, nessa linha aqui, ó, pode ver que o nome que aparece na caixa de nome é o QA. Se eu venho no QB, é o QB. Se eu venho no F, olha lá o F. Então, eu vou usar isso para facilitar minha vida. Então, eu venho aqui no C, né? Eu vou colocar a primeira restrição. O QA só pode ser maior que B em 3 unidades. Mas, então, eu vou fazer a diferença entre eles. Vou fazer assim, ó, QA ponto menos o meu QB ponto, que é o nome que eu criei. Aí ele vai calcular para mim. No momento está dando zero. Então, ainda obedece a restrição. O F2. O F2 é a segunda restrição. Então, o total só pode ser no máximo 10. O que eu vou fazer? Eu vou somar os dois itens. QA ponto mais QB ponto. Então, no máximo 10, aqui deu 2. Tá ok. E aí eu tenho a restrição da quantidade de energia. Então, eu sei que 3 vezes o QA mais 5 vezes... Não. 9 vezes o QB, aí depois eu coloco a restrição no solver. O 12. É, ó, 3 vezes 1 mais 9 vezes 1, dá 12. E aí vem o meu faturamento. Né? O faturamento é a quantidade. Então, eu tenho R$3 do QA mais R$5 do QB. Aí eu tenho o cálculo do meu faturamento. Nesse preço e nessas quantidades, meu faturamento seria de R$8. Agora a gente vai lá no solver, né? Normalmente ele vem aqui, ó, no solver, né, na análise. Eu já deixei um atalho aqui para mim, porque eu gosto de ganhar tempo. Então, vou aqui no solver e a mágica do problema todo está aqui dentro. A mágica, digo, nem é nada assim tão demais, né? O que eu quero fazer? Eu quero que o meu faturamento, F ponto, seja o máximo. A maioria das vezes a gente usa o valor a partir de um valor, né? Eu quero que ele seja o máximo. E vou alternar quais células variáveis? Eu vou alternar QA. Pode até selecionar aqui, que depois ele vai corrigir. Ó. Essas duas aqui. Ó. Depois vocês vão ver que vai aparecer o nome, QA e QB. E vou adicionar a primeira restrição. Qual que é a restrição? Ó, esse F1 ponto, o que acontece? Ele pode ser, no máximo, 3 unidades. Então, ele tem que ser menor ou igual a 3. Adicionei. A capacidade máxima de produção é 10. A capacidade máxima está no F2. Ela tem que ser menor ou igual a 10, nesse caso aqui, que é do texto. E o consumo energético impõe isso aqui. Então, eu vou dizer que F3 ponto tem que ser menor ou igual a 75. Primeira restrição. Então, ok. Olha lá. Células variáveis QA e QB, faturamento máximo, com as 3 restrições impostas pelo problema. Vou marcar essa caixinha aqui, porque é importante, porque como são valores em quantidade, elas não podem ser negativas. Então, tornar variáveis e restritas não negativas. É uma obrigatoriedade. Vamos resolver. Ó, já deu uma solução. Vamos dar OK. Então, o faturamento máximo é de 45. Eu vou produzir 2 itens e meio de A e 7 itens e meio de B. A quantidade de um menos o outro. Tá certo? FB e aqui. Então, nós temos o faturamento máximo e o item de cada um. E eu ainda vou criar uma análise gráfica disso aqui, para ficar bonitinho, para ver como é que vocês se entendem com o gráfico. Vou jogar aqui do lado. Vou criar uma planilhinha nova, né? Para ficar mais inteligente. Eu vou, sabe, aqueles nomes que eu tinha criado, eu vou remover eles, porque eu quero adicionar de novo ele variável. Então, eu vou
eliminar todos. E vou criar uma aqui que vai ser assim, criado. E as minhas variáveis, F1 ponto, F2 ponto e F3 ponto. E aí eu vou fazer o QA, né, como o total da minha produção, se vocês olharem aqui, ó, ele só pode ir até 10 unidades. Eu vou copiar isso aqui, porque senão eu vou esquecer essa informação ali. Então, eu vou fazer o QA variar até 10. Vou vir aqui, vou variar até 10. Eu poderia fazer de 1 em 1. Eu poderia até fazer de meio em meio, porque a resposta deu meio, né? Cadê meu 10, 10, 10, 10. Fazer um ajuste aqui, para ficar bonitinho. E aí eu venho e a gente vai fazer o cálculo. Primeiro, vou pegar o intervalo, vamos criar o intervalo nomeado. Ctrl Shift F3. E aí, vamos dar o OK. Então, a gente vai lá em fórmulas, a gente tem os nomes criados. Essa primeira, F1. Então, lembrando que eu estou fazendo todos com base no QA. Então, vai ser ó, QA menos 3. E a gente arrasta até lá no final. A segunda, que é a restrição de 10 unidades no máximo. Então, é igual a 10 menos QA. Aqui, arrasta até o final. Bonitinho. Tá vendo que eles alternaram os valores, né? Começou no 10 e foi até o 0. A última, eu fiz um arranjo matemático aqui, para ficar bonitinho. E aí eu fiz assim, ó. 75 menos 3 vezes o meu QA. E aí eu vou dividir isso por 9. É o número. Se vocês perceberem, aqui eu coloquei todas as fórmulas que seriam equivalentes ao QB. Então eu tenho o QA variando e eu estou calculando o QB em todas as outras aqui para fazer o cálculo. E aí a gente vem aqui. Ficar bonitinho. Já está ok. Então, eu criei um intervalo, agora eu vou criar um gráfico, né? Selecionar aqui. Eu, particularmente, gosto bastante do gráfico de dispersão para esses casos. Então, vou vir aqui, ó. Gráfico de dispersão de linhas. Vou dar o OK. E aí, o título aqui não serve para nada. A legenda, eu quero... posso deixar ela aqui. Mas eu gosto dela direita. Aumentar aqui. Esse negativo eu vou remover. Eu não gosto de números negativos em gráfico. Aqui também não faz sentido, porque a quantidade negativa, lembrando que ela não existe. Vou colocar a mínima variando de meio em meio. A mesma coisa aqui. Opa. Mouse nervoso, de meio em meio. Opa, de 5 em 5. O teclado tá maluco. Aí. O máximo eu vou deixar no 12 para a gente ver até onde vai. E eu vou adicionar as linhas intermediárias para a gente poder enxergar mais bonitinho. Agora eu vou dar um zoom. Lembra a quantidade máxima do meu faturamento? Lembrando que eu tenho no eixo vertical, vou colocar um título aqui, ó. No eixo vertical, eu tenho o QA, a quantidade de A, e no eixo horizontal, a quantidade de B. Se vocês lembrarem do exercício anterior, a gente achou... eu removi os nomes. O faturamento máximo em 75 e as quantidades em 2,5. O que eu tenho aqui? Onde está a minha quantidade de 2,5?
Está exatamente onde está meu mouse apontando ali, ó, 2,5 e 7,5. Então, eu tenho a quantidade. Eita. Eu movimentei o gráfico aqui sem perceber. Depois eu... Não importa. Então, o meu faturamento máximo está no cruzamento dessas linhas. Exatamente aqui. Ó. Porque a partir disso aqui, ele vai decaindo. E como que a gente analisa isso? Se vocês olharem, a linha... Cadê minha legenda? A linha azul é a quantidade do item, é a primeira restrição. A linha vermelha é a segunda restrição. E a linha verdinha é a restrição da energia. E o meu faturamento máximo está exatamente nesse cruzamento aqui. Então, meu universo é essa região aqui, que eu não consigo pintar só ela, né? Você teria que jogar num Paint da vida. E aí o meu sistema está incluído dentro dessa parte, e o meu faturamento máximo está no cruzamento dessas duas linhas. Aí acabou. Esse aqui era mais rápido, por isso que eu coloquei ele primeiro. Deixa eu... Que incrível, professor. Que é muito prático, né? Sim. E aí eu consigo ver até a análise gráfica, né? Porque se eu jogar aqui no meio, ele está fora de uma das curvas, né? Ele está acima. Então, nesse intervalo que eu estou aqui, tá vendo? Se vocês pararem para observar, ele está dentro das 3 curvas. Então, ele obedece isso. E o meu máximo está exatamente aqui para ficar adequado. Aí fica bonitinho. Muito bom. Então, o de produção era esse. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Dona Brenda, era da figura. Agora a gente vai para o outro. O outro é a nossa área mesmo. O outro deixa eu pegar um aqui. Eu tenho três dele. Eu fiz. A gente vai fazendo testes e eu vou montando. É esse aqui. Deixa eu fechar esse primeiro. Não vou salvar, né? Eu tenho esse. Eu tenho Sensover e eu tenho mais um. Mas eu não lembro onde eu estava. Quase não abro isso aqui direto, né? Então a gente acaba se perdendo. Eu vou criar uma do zero, tá? Aqui é para mostrar aquilo que eu postei ontem, que eu acho legal. Olha só. Então, esse é o meu problema. Eu tenho um tanque, que eu tenho 3 correntes de entrada e 3 produtos. Aí ele é um mixer, né? Ele vai misturar tudo isso. Então, eu tenho um produto, 1.000 quilos por hora, com as vazões conhecidas. Obviamente, aqui a gente já poderia até calcular a quantidade de cada um. Então, é 1.000 vezes 30,8, eu sei que vão ser 308 quilos de A, 350 quilos de B e 342 quilos de C. O cálculo aqui é direto e simples. Agora eu não sei a quantidade de M1, M2 e M3, eu sei as porcentagens, mas eu quero saber a quantidade de cada um dos anteriores para me dar essa corrente de saída. Então é um problema, para fazer na mão, relativamente complexo, tá? Porque dá bastante trabalho. Não é algo trivial assim, não. Eu só queria mostrar um truquezinho aqui, que eu postei ontem. Olha só que legal. A gente pode fazer isso no comando do VDA. Ó. Vai lá, dá uma olhadinha. E fechou a tampinha. Abrir tampa. Fechou a tampa. Uma bobeirinha, mas no visual do dia a dia, alguma coisinha assim, fica legal. Já tinha visto isso, Guilherme? Não, professor. Esse era novo. A Brenda comentou, que legal. A gente inventa umas brincadeiras, né? A gente se ilude com as coisinhas e gosta. É o meu caso. Eu tenho a apresentação aqui, eu vou copiar ela e jogar lá o texto com as informações para a gente fazer uma do zero. Então, esse é o meu problema. Minha planilha do zero. Deixa aqui, do ladinho. E agora a gente vai para esse. Então, eu vou fazer esse aqui de 3 jeitos. Deixa eu roubar aqui minha colinha, porque a gente tem que ter uma colinha para não se perder. Aqui eu vou trabalhar com matrizes, tá? Não sei como é que vocês são com matrizes, mas aqui eu vou resolver com matrizes porque é o jeito mais
mais simples. Então, quando eu jogo numa matriz, ele resolve de forma bem mais rápida e mais simples. Então, primeira coisa, eu vou criar uma tabelinha com essas informações ali no cantinho. Dá um zoom aqui, né? Porque cada um assiste num lugar, aí senão fica pequeno. Então, na primeira coluna ali, eu vou colocar aquelas quantidades ali, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. 18%, né? A corrente 1, ó, 0,18. A segunda, 0,54. A terceira, 0,28. Então, essas informações aqui do texto. A segunda, eu vou criar uma matriz para verificar se esse sistema tem solução. E aí, a gente faz isso usando o determinante. Ó, 0,67, 0,10 e 0,23. Não sei, a maioria não lembra de determinante. Usou isso aí para passar no vestibular, depois não usa mais. Só que matriz é o tempo todo a gente usando. Aí eu tenho isso aqui. Aí eu vou colocar um deltazinho aqui para o símbolo do determinante. Eu vou calcular ele aqui. Como é que a gente calcula determinante no Excel? Vocês já precisaram fazer isso alguma vez? É bem simples, ó. Vou selecionar a matriz, né? Vou criar um intervalo nomeado, né? Ó, Ctrl Shift F3 e vou. Não tenho interesse em criar nada disso, né? Não tem título. Eu vou nomear isso como, olha só, matriz ponto. Eu gosto sempre de colocar o ponto porque o Excel tem muitos nomes próprios já bloqueados. Quando você coloca ponto, underline no final, ele permite. Ó, então tá lá. Quando eu seleciono o intervalo, ele entende a matriz. Se eu selecionar um item só, ele não entende nada. Eu seleciono o intervalo, o nome está lá, matriz. Então vou vir aqui, igual. Aí ele tem o comandinho, né? Matriz, ponto, ao determinante ali. Torna o determinante da matriz. Qual matriz? A minha matriz. Eu criei o nome, né? Fecho parênteses. E aí a gente dá OK. Ó, o determinante deu diferente de zero, quer dizer que o sistema tem solução. Então, se o sistema tem solução, a gente pode partir para resolver ele. Vou tirar esse aqui daqui. E agora a gente vai para o cálculo mesmo, né? Para ficar bonitinho. Então, vamos lá. Corrente 1, ponto. Corrente 2, ponto. Corrente 3, ponto. Aí eu não sei as quantidades, né? Então, as quantidades aqui são um mistério. Elas são a minha incógnita. Deixa eu escolher a corzinha aqui. E aí vem os valores que a gente vai fazer um chutezinho, né? F1, F2, F3. São chutes nossos. Eu vou colocar um valor numérico aqui, só para ele ter um valor inicial para calcular, porque às vezes dá algum errinho, né? Eu não gosto de me arriscar. Vou vir aqui, mesma coisa de sempre, tá? Ó, selecionei o intervalo, Ctrl Shift F3, criar nomes com base em valores da linha superior. E aí eu vou digitar a fórmula, lembrando, né? Aqui o F ali é um balanço de massa. Então, a entrada vai ser igual à saída. Então, eu vou pegar o primeiro componente, por isso que o F1, ó, 0,18 na corrente 1, 0,23 na corrente 2, 0,67 na corrente 3, e aí vai dar quanto? 308. Lembra que eu tinha mostrado na outra, né? A minha corrente de saída é 1000, eu tenho as porcentagens, 0,308, 0,35, 0,342, opa. Então, eu só vou fazer igual o 1000 travado vezes cada uma dessas. Então, essas quantidades vão aparecer na fórmula, porque já é mais simples. Então, olha só, zero ó, é igual a 0,18 vezes quem? A quantidade que eu tenho aqui, ó, o C1. Mais, qual que é a outra? 0,23, que é o componente 1 na corrente 2, mais 0,67
que é ele na corrente 3. Isso vai ser o quê? Igual a 308. Só que aqui a gente não coloca igual, a gente passa o 308, está depois do igual, né? Para antes. Então, menos 308. Se quando isso tudo tiver certo, esse F1 vai dar zero. Não deu, obviamente. Pode fazer a mesma coisa para o F2. Qual a quantidade dele na corrente 1? 0,54. Vezes quanto? Corrente 1 total. Mais, na corrente 2, 0,37 vezes corrente 2. Mais a última, 0,23 vezes corrente 3. Menos quanto? 350, ali embaixo. Ó, o total da corrente 2. Enter. E a última aqui é a mesma formulinha, né? Só que muda os valores. 0,28 vezes C1 mais 0,40 vezes C2 mais 0,23 vezes C3. Menos 342. Não deu zerado. Né? Se a pessoa vir substituindo aqui, ó, ele pode ir testando para ver quanto zera, né? Mas imagina o trabalho que dá isso. E fazer na mão também não é tão simples. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou no solver, o meu já está aqui, e aí a gente vai criar a restrição. Eu vou fazer o quê? O F1 ter valor de zero, porque aí o balanço fecha. A entrada igual a saída. Vou alternar quais células variáveis? C1, C2 e C3, que são as que eu não sei. E adicionar algumas restrições. São duas restrições. Eu vou dizer que o F2 tem que ser igual ao F1. Professor, a Brenda fez um comentário aqui, que ela acha que na F2 você colocou 0,23 na corrente 2. Eu vou lá verificar. Dá para corrigir ainda. F3, é bem provável, né? Que a gente vai pensando um monte de coisa, para eu ter digitado errado. Vamos ver. Se não der solução, não deu. Digitei mesmo. Aqui tem que ser 0,37, né? No componente 2. Aí, ó. Vou até conferir os outros agora, hein? 28, 40 e 23, 54, 37 e 10. Eu coloquei 37 duas vezes, ó. 18, 23 com 67. Aí, valeu, dona Brenda. Agora a gente vai para o solver de novo. Essa solução aí ficou muito estranha. Tem que dar zero. Aí, ó a diferença. Esse número aqui é praticamente zero, né? Um número muito pequeno. O interessante do solver, quando você refaz ele diminui o número, né? Porque ele já está com o chute inicial bom. Aí, ó. Então, a quantidade na corrente 1, 200, corrente 2, 600, corrente 3, 200. Qual que é o problema disso aqui? O problema é, se eu mudar as porcentagens, eu tenho que ir lá no solver de novo e recalcular. Então, aqui é um jeito de se fazer. Né? Deu para captar a ideia, né? O primeiro. Deixa eu... Engraçado que não fez o barulhinho para mim aqui. Da dona Brenda. Vamos para o próximo. Apareceu. Agora eu vou fazer do segundo jeito. Né? Vou vir aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu vou remover os nomes, porque como eu fiz um planejamentozinho aqui, só para não ficar coincidindo os nomes. Não vai fazer diferença nenhuma aqui no caso. Né? Porque eu quero essa aqui. Lembra que deu 200, 600 e 200. Eu vou chegar nas mesmas respostas. Agora, eu vou resolver de forma matricial, com matriz, usando o solver ainda. Né? É o segundo jeito. Então, eu vou criar alguns intervalos aqui. Ó. Então, zoom. Então, aqui eu vou colocar aquelas quantidades, vou roubar daqui, fica mais fácil. Ó, aqui são as minhas porcentagens. Agora não tem como errar, né? Eu vou colocar aqui ó, o chute, que são as quantidades que eu quero calcular. Vai ser a minha resposta. Aí eu vou ter alguns intervalos aqui, eu vou colocar uma corzinha para destacar. Amarelo, que o amarelo destaca bem, né? E aqui, ó,
são as correntes de saída, que era 308, 300, vou copiar. Aqui. Opa, copiar somente valores. Cadê os meus valores? Somente valores, pronto. Então, todas as informações, tará, então eu vou criar uma matriz, de certa forma. Aí eu vou colocar nomes agora. Esses aqui são os dados de alimentação por componente, né? Então, vou vir aqui, ó, vou chamar ele alimentação. Por componente, eu posso chamar de K. Então, alimentação K ponto, porque fica mais fácil para eu lembrar. Eu vou criar esse intervalo aqui, vai ser a minha resposta, né? A minha solução, né? Que é a minha corrente, corrente 1, corrente 2, corrente 3. Então, vou chamar ela de CK, né? K é o componente, K de 1, 2 e 3. Vou pegar esse outro intervalinho aqui, ó, e vou chamar ele de produto, ponto. Deixa eu pensar aqui. Esse aqui é é a saída, né? Então, vou chamar ele de... Eu tinha chamado aqui, quando eu fiz, né? Eu nem lembro mais por quê. De BL, né? Porque a corrente B que é a saída. E essa aqui é a última, de solução. Ponto. Eu gosto sempre de colocar o ponto no final. Então, quando eu seleciono o intervalo, aparece o nomezinho ali para mim. Eu trabalho muito com nomeados, tá? Muitos mesmo. Então, vou pegar aqui, ó, nessa aqui. Vamos lá, vou digitar a primeira formulinha. É igual produto, produto, que é aquele valor que eu tinha selecionado ali, ó, lá em cima, né, que é o 300, 300, 300, menos o meu BL ali à direita, que é a saída. Eu tenho que selecionar o intervalo inteiro. Digitei no diário errado, né? É essa aqui, ó. É igual. Deu uma referência circular, porque o produto é essa aqui, né? Então não dá certo. Produto menos BL. Aí. Como não tem nada aqui, zerou, né? 0 menos 308, menos 308. Agora eu vou pegar esse intervalinho, que vai ser o calculado. E. Agora a gente vai criar uma matriz. Então, eu vou lá, fórmulas, inserir função. Aqui já está porque eu já tinha usado, mas a gente vai multiplicar matrizes, né? Então, esse matriz multi retorna a matriz produto de duas matrizes. Uma matriz com o mesmo número de linhas que a matriz 1 e colunas com a matriz 2. Tá? Para multiplicar a matriz é uma exigência, né? Tem que ter o número de linhas da primeira tem que ser o número de linhas da segunda. Vou dar o OK. E aí eu vou multiplicar quem? A minha corrente de alimentação, que eu tinha chamado de AUK, e a minha corrente de corrente 1, corrente 2, corrente 3. E aqui tem um detalhe muito importante. Você não pode vir e clicar no botão OK, porque é matriz. Então, se eu fizer isso, não vai calcular nada. Vou até demonstrar. Se eu fizer isso, não calcula nada. Não deu nada, tá? Isso aqui não é solução. O que eu vou fazer? Vou lá de novo. Inserir função, tá mesmo? Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apertar o botão assim, ó. Você tem que apertar Ctrl, Shift e Enter. Que aí o Excel entende que você está trabalhando com matrizes e ele vai colocar essa chavezinha no final. Ctrl, Shift, Enter. Olha lá em cima, ó. Quando eu ponho o mouse, não tem diferença. Mas quando eu tiro a barra de fórmulas, não sei se dá para ver direitinho, porque ali não é uma região que dá para dar zoom. Mas a barra de fórmulas tem uma chavezinha. Se eu pegar outros valores, você vai ver que não tem isso. Então, eu selecionei o intervalo, ó, então ele entende que todo esse conjunto é uma matriz. Então, dá certo. Vou lá para o solver. E aí, no solver, a gente vai configurar parecido com aquela que a gente tinha feito. Então, vou vir aqui, ó, vou definir qual valor. Como é que eu tinha chamado isso aqui? Vou pegar essa aqui. O valor de 0, porque é a corrente que eu estou chutando.
Vou alternar quais células variáveis? Essa e essa. Não, mentira. Essa aqui é restrição. Vou alternar CK. Então, 300, 300, 300. Ali vai dar minha resposta. E aí eu vou adicionar minha referência, porque essa aqui tem que ser igual a essa, e a de baixo também tem que ser igual a de cima. Era isso que eu queria. Ó, tem que colocar não negativo, né? E aí a gente dá OK. Ó, 200, 600 e 200. Nossa resposta ali novamente. Trabalhando só com matrizes. Mas eu caio naquele problema de novo, né? Se eu mudar uma porcentagem aqui, ó, colocar 0,20 e aqui 0,52, por exemplo. O resultado ali, ó, ele não altera. Então eu tenho que ir lá no solver e mandar ele calcular de novo. Né? Que aí ele muda as informações. Então é um trabalhinho a mais. Então, tem gente que não gosta e não tem paciência para ficar indo no solver. Ele voltou para o 200. Então eu vou criar o terceiro jeito, que é o último de hoje, que é uma que é que aí eu posso alterar os valores aleatoriamente, que não vai dar problema. Então, vamos lá. Vou copiar os meus valores aqui. Ó. Copiar essa celulinha aqui. Vou colar aqui. Vou dar um zoom. Fica mais visível. E aqui são aqueles de resposta. Quero esses caras aqui. 308, 350 e 342. Vou copiar aqui também só os valores. Então eu tenho. Vou colocar um azulzinho. Um azulzinho, porque são os valores conhecidos. Ajustar isso aqui para ficar visualmente mais elegante. Pronto. E as minhas respostas vão estar aqui e aqui. Para ficar bonitinho. Vamos criar os nossos intervalos nomeados de novo. Então, esse aqui, vou chamar de... Lá eu tinha chamado de alcance. Vou chamar de alimentação ponto. Esse cara aqui, eu vou chamar de saída ponto. Coloquei sem... Pode colocar até acento, tá? Ele aceita com acentos. Saída ponto. Esse aqui, ó, é uma matriz inversa. Então, eu vou chamar de inversa, ponto. E aqui vai ser a minha solução. Solução, ponto. Eu já tinha uma solução, então não posso criar com o nome solução. Vou colocar resposta. Ponto. Então, meus intervalos são nomeados. Interessante que se eu venho aqui, ó, se eu clico nos nomes que eu tenho, alimentação, ele seleciona o intervalo para mim. Resposta. Ele destaca. Se fosse uma planilha gigante, eu conseguiria localizar no fim os valores, mesmo que não importa onde estivesse. Agora eu vou começar aqui. Ó. Vou selecionar aqui minha alimentação. A 5... Não, mentira. Aqui. A minha matriz inversa. Vou lá nas fórmulas. Vou inserir uma função, uma matriz. Matriz, pesquisar. E eu quero a matriz inversa. Que é essa aqui. Ó. Matriz ponto inverso. Retorna a matriz inversa de uma matriz. Aí vem para... Eu vou selecionar qual matriz aqui. Ó. Como é que eu tinha chamado? Alimentação, né? E não lembro. Vou selecionar o intervalo. Esse é um problema. Aí é aquela mesma história. Não clica no botão OK, clica Ctrl Shift Enter. Ele calculou uma matriz para mim. Lembrando, lá em cima, ó, ele cria a chavezinha, quer dizer que o Excel entende aqui como matriz, não como dados numa tabela, que é diferente uma coisa da outra. Vou fazer de novo. Ó. Vou selecionar esse intervalo aqui, que é a minha resposta, inserir função, e agora eu vou colocar uma função de multiplicação. Ó, matriz multi, OK. Eu vou multiplicar a matriz inversa com
como é que eu tinha chamado? Matriz saída. Aí é a mesma história. Não, como as duas já são matrizes, né? Aqui eu posso clicar no botão. Não, não posso. Vai dar erro. Bom, Ctrl Shift Enter de novo. Ctrl Shift Enter. Aí, pronto. Tenho minha resposta. Então, se eu quisesse modificar valores, diferente das outras planilhas, eu não quero mais 0,18, eu quero 0,20 e 0,52. Ele já calcula. Então, ele já me dá a resposta automática. Posso vir alterando os valores. Essa aqui é só a matriz inversa, né? Eu posso sumir com isso aqui e ficar só com essa resposta. E aí, né, eu posso alterar qualquer valor aqui, 0,65, então aqui seria 0,12. Aí ele vem e já me dá todas as respostas de forma direta, fazendo por matrizes. Então, eu acho que é a forma mais inteligente de se fazer. E aqui entra naquela coisa que eu tinha comentado, né, de a gente conhecer o fundamento da matemática para poder usar. A dificuldade aqui não foi o Excel, né? Foi montar a matriz. E aí fica uma resposta bonitinha. Um balancinho de massa usando matrizes de um sistema desse. Se a gente vai fazer isso na mão, você vai ter que montar um sisteminha de equações. E aí dá um trabalhinho para calcular, né? Não, professor, eu tô perplexo como que a gente consegue usar matriz, tipo, assim, a gente não vê muita aplicação prática na matriz, né? Aí, esse é um Tipo, erro. quando a gente tem na faculdade, a gente não vê muito isso. Tipo, isso aqui é uma matriz, você faz isso para resolver. E fim, tipo, você não consegue ver uma aplicação sobre isso. Pior que eu concordo contigo. Infelizmente. Esse é um erro, né? Da faculdade, da escola, no geral, né? Porque você mesmo está estudando um pouco de programação agora. Na programação, a gente usa muito matriz. Porque é tudo tabela, tudo dados grandes, né? Então é sempre matriz. Aqui eu usei determinante, primeiro para encontrar, né? Se aqui já tivesse dado zero, já era, tá? A gente nem resolvia. Porque aí seria um sistema impossível. Aí eu fiz de três formas diferentes, né? Matriz inversa e multiplicação de matrizes. Multipliquei né, essa matriz aqui pela matriz inversa. E aí eu tenho... Dá para fazer isso na mão? Dá, lógico que dá. Né, eu tenho matriz 3 por 3, a gente tem um método para calcular uma determinante e valores de matriz 3 por 3. Não é difícil, assim. Dá para fazer na mão. Mas, para que fazer na mão? Lá em FT, tem muito uso de matriz inversa e algumas funções, matriz no geral, que vocês usam lá, que a gente nem lembra, que está aqui dentro dessas funções de engenharia, né? Essas funções de Bessa, essas coisinhas aqui, tem muita matemática envolvida por trás disso aqui. Dá para fazer umas coisinhas por lá. Função estatística, né? Matemática está aqui, as nossas matrizes. Tem ó, determinante, a matriz inversa, a multiplicação, e aqui ele gera uma matriz aleatória, né? Aí é outra coisa. Então, acho que era isso, né? Deu para brincar bastante com um exemplo só. Dá para criar muito você sabendo o fundamento da matemática, as coisas, você vai para um problema maior. Imagina esse do tanque, eu poderia ter colocado, né, maiores, né, mais informações, ou vários sistemas, eu jogo numa matriz, ele vai resolvendo todos os balancinhos. Né, um sistema de mais de um equipamento, aqui só tinha um equipamento. A gente poderia ter feito com mais equipamentos, aí teria mais informações. E aí vai ficando bem mais completo e bem mais bonito. Mas dá para fazer muita coisa. Isso aqui, Guilherme, está incluído dentro de sistemas de equações lineares na matemática, né? E aí é um caso de aplicação. Aquilo que eu comentei, né? Quando vai para a aplicação, eu me sinto mais à vontade, porque eu consigo dar exemplos. Quando está só na teoriazinha, como é que eu ia explicar aqui os sistemas de equações lineares e tal, né? Aqui eu estou fazendo multiplicação de matrizes. Então, estou dentro do meu mundo, dentro do meu universo. Tudo certo? Então, por hoje, dá para resolver sistemas não lineares também, tá? Mas isso aqui fica para um outro dia. Umas derivadas, né? Umas coisinhas, né? De divisão de redes de tubulação para ir para onde vai, né? Que a gente tem matriz jacobiana, determinante jacobiano, umas coisinhas assim que são mais
elaborados que eu não sei se vocês aprenderam isso aí, matriz jacobiana. Dá para calcular integral no Excel aqui. Faz. Matriz jacobiana, ele tem a funçãozinha. Ela chama... eu sei que eu já usei, gente. Mas tem. Deixa eu jogar aqui no... eu não tenho anotado aqui. Mas eu sei que ele calcula, tá? Ele tem muita coisinha. Tem um comando diferente aqui para fazer, mas ele faz. E dá para brincar bastante. Quem sabe eu separo um dia para isso. Geralmente a gente resolve com macro, né? Geralmente. Não é uma obrigatoriedade, mas geralmente é com macro. Então, acho que era isso por hoje. Depois, na próxima aula, vai ter umas coisas legais também. A gente vai tendo ideias, vai separando para os dias futuros. Então, era isso. Obrigado pela presença, pelas ideias. A Brenda me salvou aqui também. E até a próxima. Obrigado, professor.